Amores, eu sou Carol Prometideva, terapeuta do sentir, e estamos dando continuidade ao curso online Diário de Mãe. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre alimentação. Eu venho fazendo um estudo profundo de alimentação há uns 5 anos, onde eu experimentei de um tudo. Com carne, sem carne, com açúcar, sem açúcar, com glúten, sem glúten, totalmente cru, vegano, crudívoro, fitness, onívoro, sabe esses nomes todos que o pessoal explora na alimentação? Pois bem, eu testei todos esses. Por quê? Porque eu tenho histórico de compulsividade alimentar. Mas o que é essa tal de compulsividade alimentar no meu ponto de vista? São cargas emocionais onde a gente não consegue enfrentar o problema de frente e aí a gente começa a resolver desta forma. Se a gente está com problema no relacionamento, a gente não consegue falar com o nosso parceiro. Se eu estou infeliz no meu trabalho, eu não consigo melhorar a minha carreira. Se eu não estou feliz com o meu corpo, em vez de ir para uma academia e fazer exercício e mudar esse padrão, eu fiquei triste com alguma situação ou com raiva, em vez de ir lá expressar isso ou olhar de frente, Pois bem, eu percebi que no final das contas nem se chama compulsividade alimentar. Significa que a gente usa algum vício ou algum padrão para fugir das ações que a gente precisa fazer. Percebendo isso, sabendo que tudo que nós mães carregamos no emocional nós transmitimos para o filho, eu comecei a perceber que eu deveria mudar algumas coisas para que a Alexia não recebesse essa carga emocional. Ampliando a minha visão, temos que admitir que papai também tem um padrão bem parecido, onde muitas coisas do emocional não resolvido vai para a comida. E aí, como eu comecei esses estudos antes mesmo do nascimento da Alexia, mas intensifiquei após o nascimento, eu percebi que não. Se mamãe tem esse padrão, papai tem esse padrão, então há grandes chances de Alexia também ter esse padrão, porque energeticamente ela tem essa influência e geneticamente ela tem essa influência. Então eu escolhi fazer um movimento diferente com a minha filha, onde até os 2 anos e meio, eu não dei açúcar de forma alguma. Muita alimentação natural, frutas, legumes, verduras, comida de verdade, e fui ensinando para ela essa importância. E algumas cenas foram bem interessantes, porque quando ela estava em casa comigo, ela tomava suco verde, porque eu estava me adaptando à mudança também. Ela tomava suco verde, comia beterraba, comia cenoura, e num primeiro momento papai não estava envolvido na mudança. E aí, quando ele chegava em casa, ela já não queria mais aquele suco verde, porque aquele suco verde era ruim. Ela queria comer tatá. Tatá são biscoitinhos, salgadinhos, sem açúcar, mas salgadinhos. E aí eu fui percebendo o quanto esse campo influenciava, que nem eu expliquei anteriormente. Ou seja, eu que já estava focada ou pelo menos empenhada na mudança, ela abraçava junto comigo. Papai, que num primeiro momento não estava empenhado na mudança, ela percebia isso no energético. Lembra que eu falei que as crianças são muito sutis? E aí ela gostava de comer coisas besteiras. Mas por que eu tô falando isso, gente? Não é necessariamente por um alimento certo ou por um alimento errado, mas pela questão de o que estamos comendo. Estamos comendo alimentos para nutrir nosso corpo
ou a gente está apenas se alimentando de emoções reprimidas, emoções, apegos, carências, raivas, ciúmes, tristezas, depressões. E é essa informação que a gente tem que trazer diferente para nossas crianças. E aí eu peço bastante atenção para o açúcar para os nossos pequenos. E aí eu digo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até nós adultos. Por quê? Quando eles são pequenininhos, a primeira fase a ser desenvolvida é a fase oral. Então, quando a gente fica brigando com eles, não coloca isso na boca, isso é sujo, isso é feio, vai fazer dodó e não sei o que, nós estamos reprimindo essa fase oral, essa fase de desenvolvimento. Num segundo momento, eles vão para a exploração do corpo. Quando a gente começa a dar tapinha na mão, não mexe no pintinho, não mexe na pepeca, não mexe aí, não mostra, fecha as pernas, solta isso. Nós vamos para a segunda fase de repressão, onde o corpo deles é visto de forma errada, de forma feia. Pense, eles eram espíritos, ganharam um corpo, então eles recém estão conhecendo isso, né? Para eles é tão natural. A maldade, o errado, o sujo, o feio, pode ou não pode? Veio com o tempo, veio com a cultura, eles não têm isso dentro deles. Então, deixem eles explorarem isso. E aí, pensa comigo. A minha exploração aqui é errada, a exploração do meu corpo é errada. Desde sempre eu vou tendo informações que eu sou inadequado, só que o corpo pede prazer. E aí, qual é o primeiro prazer que ele vai recrutar? A primeira fase de desenvolvimento, a fase oral. E o açúcar, ele aciona diretamente os hormônios de prazer. Mamães, quem nunca numa TPM quis um chocolate, uma panela de brigadeiro, um bolo, um docinho aqui, um docinho ali, justamente pela questão do prazer. Só que o açúcar é viciante. O açúcar pode ser mais forte do que drogas. Sim, estou sendo radical? Sim. Mas eu já fiz esse teste. Eu já estou há 6 meses sem comer açúcar e já tinha feito esse estudo há um tempo atrás. O açúcar é tão forte que quando tu come, tu passa praticamente a semana inteira buscando aquele prazer novamente. E como a gente muitas vezes não tem uma alimentação adequada, a gente entra nesse ciclo e nem percebe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente começa a colocar açúcar na alimentação das nossas crianças desde novinhos, eles já vão entrando nessa energia de vício. Eles já vão entendendo que eu preciso disso para suprir, principalmente conforme a situação. Ah, a mãe brigou. Vai lá e dá um pirulito. Tô chorando. Aí a mãe tá cheia de coisa para fazer e ao invés de dar atenção pro filho, ai, come esse biscoitinho e fica quietinho aí vendo TV. Se a gente traz esse doce já com informação de recompensa, de consolo, de atenção, onde no momento eu não posso te dar, mas então, se você ficar quietinho, nós vamos na sorveteria. Se você se comportar, a gente compra um chocolate. Vocês percebem a malha energética que está sendo criada? Onde a gente usa uma ferramenta que já é viciante, o açúcar, e a gente trabalha com a barganha emocional de se você se comporta, se você é um filho educado, se você fizer direitinho, você ganha isso como prêmio. Olha que coisa bem ruim a gente está construindo no emocional das nossas crianças. E isso é bem forte, gente. Isso é um assunto bem delicado, porque para ajudar nos novinhos a gente faz isso justamente quando eles estão explorando a fase oral. E para os maiorzinhos, quando eles já estão entendendo o que pode, o que não pode, joguinho de recompensa,
Porque a partir dos 7, até os 7 eles estão se conhecendo o seu corpo, o seu mecanismo, como funciona. Após os 7, eles começam, na fase de desenvolvimento da sexualidade, a trocar informações com o mundo. E aí imagina se essas informações também se dão pelo meio alimentar. Não é à toa que nós estamos com uma fase de obesidade infantil enorme. A taxa de obesidade infantil no Brasil é gigantesca. Porque nós estamos numa cultura por si só de má alimentação, onde fast food, lanchinhos e açúcares são vendidos em qualquer lugar. E nós estamos vivendo numa fase que o emocional já está extrapolando, porque estamos nesse período de transição planetária, então tá vindo tudo para fora dos pais e está refletindo nos filhos. Então tenham muita consciência de como vocês estão alimentando não só fisicamente seus filhos, mas emocionalmente. Que informação você está dando nesse alimento? Ah, se você comer tudo, você ganha sobremesa. Ah, mãe, eu quero um copo de refrigerante. Então tá, come tudo para ganhar o copo de refrigerante. E outra coisa que assim, eu particularmente acho um absurdo, é refrigerante para os pequenininhos, gente. Para começar, não tem nada de bom em refrigerante, né? E aí esses dias estou eu no shopping com a Alexia. E aí uma mãe, te juro, eu acho que o pequenininho devia nem ter 2 anos. Devia ter 1 ano e 3, 1 ano e 4. E a mãe dando Coca-Cola no canudinho. Ele chegava a fazer assim, por causa do gás, de tão forte que é. Mas ao mesmo tempo, como tinha o doce, ele pedia mais. Mas se a gente perceber na expressão dele, tinha algo incômodo. Tinha algo que não era tão bom naquilo ali. Mas o açúcar compensava depois que entrava. E aí esse vídeo não vai só para as crianças, vai para toda a família. Percebam o que vocês estão comendo. Quais emoções vocês estão ingerindo diariamente. A pressa, o medo, a insatisfação, o apego, a raiva, a tristeza. Percebam quais sapos vocês estão engolindo na vida e estão refletindo no alimento de vocês. Tá bom, meus amores? Esse é um estudo bem profundo. Eu gostaria que realmente vocês parassem um pouquinho e meditassem sobre isso, certo? Porque o alimento está muito ligado no campo emocional. E aí eu gostaria que amanhã vocês me repassassem algumas ideias bem esclarecidas, assim, de como vocês estão levando a vida emocional ligada ao alimento de vocês, papai, mamãe e filhinhos. Tá bom, amores? Até a próxima!